Hoy nuestra invitada especial es la ciudad de Sao Paulo, de Brasil, y junto con su equipo hemos diseñado una actividad en la que nos podamos comunicar tanto en portugués como en español. Es un experimento que hacemos, que seguro funcionará. La parte central de la actividad de hoy, que es la presentación, estará subtitulada en español, así que nos aseguramos de que todos vamos a entender. Hoje temos muitas cidades brasileiras, a quais saudamos. Vou falar devagar em espanhol para que vocês possam entender. Mi nombre es Rosa María, soy la directora de CIDEU. CIDEU es esta red de gobiernos locales de Iberoamérica que impulsan la transformación de las ciudades a través de la planificación estratégica. Y una de las formas que tenemos de trabajar en la red es con estos espacios de intercambio virtual, que hemos llamado el ciclo de encuentros iberoamericanos que hacemos desde el 2020 y que tiene como objetivo pues dar visibilidad a las buenas prácticas, a los proyectos que implementan las ciudades socias de la red. Y Sao Paulo es una ciudad importante, muy activa en CIDEU, y compartimos por aquí pues procesos, herramientas, implementación de proyectos. Es un espacio abierto al público, por lo cual nos acompañan principalmente perfiles de funcionarios, funcionarias y técnicas de los ayuntamientos y también estrategas profesionales que se dedican a estos temas. Los webinarios los hacemos una vez al mes con 1 hora de duración y la dinámica es después de esta introducción, unos 25 minutos de exposición y abrimos una sesión de comentarios y preguntas al final. Les pedimos empezar desde ya a utilizar el chat para ir haciendo sus aportes y así aprovechamos el tiempo para que no dejen las intervenciones para última hora que luego no nos alcanza. Hoy vamos a conocer cómo la ciudad de Sao Paulo incorpora el sistema de información geográfica como herramienta para la planificación urbana y estratégica. El objetivo es conversar sobre el uso y la integración de los datos territoriales en el día a día de las ciudades y también comentar este tema de la interoperabilidad entre los sistemas. Para contarnos, nos acompaña a Silvio César Lima Ribeiro, quien es parte del equipo de la Prefectura de Sao Paulo desde el 1991. Silvio es coordinador de producción y análisis de información de la ciudad de Sao Paulo. Es ingeniero topógrafo con máster en geoprocesamiento y doctorado en cartografía digital. También tiene experiencia docente en temas de planificación urbana, de geoprocesamiento, cartografía digital, teledetección y modelos digitales del terreno. Un experto, vaya, que por si a alguien no le queda claro. Entonces vamos a tener una breve introducción de Silvio y luego pasaremos directo a la presentación. Silvio, seja bem-vindo. Você tem uma sugestão para nós? Olá, Rosa. Olá a todos. Muito prazer estar aqui. A ideia é justamente mostrar aqui alguma coisa para abrir o assunto para que podemos também ouvir, né, experiências e tal. Então, eu acho essa oportunidade muito boa. Agradeço muito a CIDEU, Rosa especialmente, por sua atenção e sempre disposta para que possamos compartilhar e conhecer outras experiências. Isso para nós aqui é só o começo, viu, Rosa e colegas? É o começo de uma grande jornada aí onde podemos trabalhar juntos de várias formas. Então, estou bem contente com isso. Estou aqui com a equipe, temos aqui
Beatriz, Luísa, Ana Júlia, que são falantes em espanhol. Desculpe por eu não falar espanhol, mas como Rosa disse, estamos nos adaptando também para trabalhar dessa forma em português, em espanhol, para poder trazer mais colegas e cidades para esse grupo. Então, será uma breve apresentação que eu vou compartilhar aqui. Espero que entendam e tragam sugestões, dúvidas e trocas. Pois bem, uma breve explanação para o que é o Sistema de Informação Geográfica de São Paulo, associando isso com o planejamento urbano. A ideia é a gente mostrar o GeoSampa, que é o nosso portal web para consulta aos dados territoriais, aos mapas, aos bancos de dados geográficos, falar rapidamente de como isso foi implementado e como está sendo mantido, mostrar um pouco também as perspectivas futuras, quais os resultados esperados, e, finalmente, para onde vamos e quais as nossas metas aí, né? Então, inicialmente, convido a todos para conhecer GeoSampa, né? A gente tem isso disponível na internet, com esse endereço que está aqui embaixo. Basta digitar GeoSampa, que já encontra nos buscadores, mas o endereço está aqui, geosampa.sp.gov.br. Se necessário, o link nós compartilhamos depois. E aí, dando uma ideia não apenas do mapa, não apenas do sistema web, que é uma das partes, uma das componentes do que a gente chama sistema de informações geográficas, né? E para suportar esse sistema, nós adotamos uma infraestrutura de dados espaciais. O que é isso, né? Não cabe aqui os conceitos e tal, mas eu vou tentar situar isso com a nossa realidade, né? Como que São Paulo está encarando e desenvolvendo essa infraestrutura de dados espaciais como suporte a um sistema que é dinâmico, né? Um sistema que conta com a participação de diversos órgãos dentro da prefeitura. Vale destacar aqui, até como curiosidade, a cidade de São Paulo tem hoje 120 mil servidores trabalhando, né? A cidade também está dividida em 32 subprefeituras. É uma cidade que tem 1.500 quilômetros quadrados, é uma cidade de dimensões fora do normal, né, vamos dizer assim, ou especiais, digamos, né, fora do padrão de tamanho, seja a população, seja em área. Então, por isso também essa infraestrutura e esse sistema demandam blocos, né, blocos muito bem estruturados para que a gente consiga administrar isso. Isso é um processo, né? Estamos em um processo permanente de implantação e desenvolvimento. Então, o nosso web map aqui, né, é o GeoSampa, para navegar, olhar os mapas, está feito o convite para todos aqui. Esse web map contém cartografia topográfica, cartografia de base, e também cartografia temática, né? Além, obviamente, da cartografia cadastral. Há uma discussão interessante que nós podemos fazer em outro momento, que é se realmente, para começar um sistema de informação geográfica, eu preciso ter a cartografia disponível, ou se eu posso começar com a cartografia que existir, podendo ser não tão atualizada, não tão precisa. É uma discussão interessante, porque há um certo paradigma, né, que, não, primeiro fazemos a cartografia de base, depois começamos a trazer outras informações. Eu diria que é uma discussão interessante, a gente deixa para uma outra oportunidade, mas eu diria que não é uma regra absolutamente a ser seguida, né? A gente pode ter iniciativas bem diferentes disso e que funcionam e que dão certo. É importante também que a gente tenha uma descrição, uma vez que a gente está falando de dados muito complexos, no sentido de serem diversos, como eu disse, é fundamental que tenhamos metadados, ou seja,
uma descrição breve do que trata cada mapa, do que trata cada banco de dados, sem necessariamente ter que mergulhar e entrar nesses sistemas, né? O conceito de metadados também é bem interessante, a gente, em outra oportunidade, discutir melhor, é uma informação técnica, mas que eu acho que é fundamental, e aí a gente aqui em São Paulo está, nesse momento, né, publicando uma nova forma, um novo formato de metadado, que inclusive segue um padrão internacional, que é o padrão OGC, Open Geospatial Consortium. É um padrão mundial para dados espaciais, e que São Paulo absolutamente já aderiu a isso há alguns anos, né, desde quando iniciou a publicação do GeoSampa. Isso faz 7 anos, teria aqui uma linha do tempo para mostrar em breve. Então, metadados é algo que nós estamos, nesse momento, lançando, né? Logo mais estará no ar aí uma plataforma de metadados mais robusta. Só que, da mesma forma, repetindo, né? Então, uma forma mais simples, diversos mapas integrados por essas tecnologias que eu falei, essas 3 opções aqui, web services, os sistemas de carregamento e transformação de dados e as próprias visões de bancos de dados, de tal forma que tenhamos isso disponível na internet, via computadores, e nós aqui na prefeitura não desenvolvemos aplicativos, por exemplo, para celular. Nós aqui na prefeitura não, desculpa. Nós aqui da Secretaria de Urbanismo, porque isso fica a cargo de desenvolvedores da cidade, né? Os desenvolvedores que estão aí independentes, baseados em nossa infraestrutura. Então, nós oferecemos e servimos esses mapas, esses dados atualizados, para que as aplicações, as mais diversas, possam acontecer, né, via APIs, esse tipo de tecnologia. Então, rapidamente, aqui uma linha do tempo, né, para contar um pouco dessa história, muito rapidamente mesmo, mas aquele começo que eu falei ali da cartografia, né, se a gente for para 1972, embora tivéssemos lá um mapa oficial da cidade, numa escala cadastral, também tínhamos, naquela época, sistemas de bancos de dados em mainframe, sistemas que operavam na nossa empresa de tecnologia especializada, né, algo de 40 anos atrás, aí 50 anos atrás, né? Essa linha do tempo ela tem 50 anos aqui, né? Muito rapidamente, para a gente dizer o seguinte: inicialmente, os dados abertos foram importantes para a sociedade perceber que a cartografia podia ser utilizada por todos, né? E depois que nós fomos evoluindo para um portal, né, como hoje é o GeoSampa, que foi lançado lá em 2014, então, ano que vem faremos 10 anos aí de GeoSampa disponível para a sociedade, a tecnologia nos ajuda, mas é importante dizer que temos também uma governança, né, para esses dados internamente na prefeitura e também para que a sociedade possa saber o que nos rege em termos legais. Então, temos um decreto que foi também amadurecendo ao longo desses anos, e hoje está vigente esse decreto aqui, de 2017, né, para dar, inclusive, as regras técnicas, tecnológicas e organizacionais de como que isso funciona e como deve funcionar, né? Enfim, tecnologias de mapeamento, né? Desde 2017 adotamos aí o mapeamento 3D com tecnologia laser, LiDAR, né? Então, temos um mapeamento recente de 2020, com a curiosidade que foi a época da pandemia, né? Então, interessante notar nas fotos aéreas, convido também todos a olharem lá, como as ruas vazias, né, estão bem representadas aí em 2020 com ortofotos e dados 3D. Então, muito rapidamente, essa é mais ou menos a história, e o GeoSampa está aqui fazendo 10 anos já de lançamento. Esse financiamento inicial para esse projeto veio de um banco federal aqui no nosso país, é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, mas que hoje é com financiamento próprio da prefeitura. E tudo isso só foi possível e só foi desenvolvido porque temos essa empresa municipal, é uma empresa voltada essencialmente para a prefeitura de São Paulo,
que desenvolve tecnologia, né? Então, adotamos códigos abertos, software livre, mas precisamos de conhecimento e experiência no desenvolvimento dessas aplicações. E isso nós chamamos como sigla aqui a Prodan, né, essa empresa de tecnologia da informação, também faz parte dessa gestão e é o que mantém essa infraestrutura que eu mostrei anteriormente. E aí, as ferramentas livres que nós usamos estão aqui, né? São mundialmente utilizadas aí com padrão OGC também, GeoServer, OpenLayers e até a Map Icons para os símbolos, né? Então, um pouquinho de números aqui da nossa gestão, né? O que nós temos colhido ao longo desses anos. Não coloquei aqui os 50 anos, porque nem coletávamos esses dados sistematicamente, mas é interessante que sempre há uma demanda crescente, né? Não só por novas camadas, novos mapas, né? Hoje temos 387 camadas de mapas, então eu vou mostrar alguns aqui, muito rapidamente, mas desde mapas cadastrais, mapas temáticos, como eu já disse. Então, a cada dia, outras secretarias, órgãos municipais nos apresentam propostas para disponibilizar dados nesse portal. Isso é muito interessante, né? E, obviamente, as visitas, né, e o número de usuários aumenta a cada ano. Mais ou menos estabilizado esse número aqui desde 2020, tivemos a pandemia, né, que fez com que isso crescesse muito, né? 20 para 21 a gente teve um crescimento evidente, porque as pessoas passaram a necessariamente trabalhar de casa, então usar sistemas e informações remotamente se tornou necessário. Então, talvez isso explique um pouco aqui a volta, né, ao presencial com essa oscilação nesse último ano. Não sabemos explicar exatamente o que gera essas oscilações, mas estamos satisfeitos com esse crescente número de visitas e estamos nos preparando para que a infraestrutura possa dar conta, possa suportar isso aqui. E de uma forma ou de outra, nós disseminamos essa oportunidade hoje aqui, por exemplo, serve para isso, né? Para que mais pessoas conheçam, ainda que restritos à cidade de São Paulo os dados, mas enquanto plataforma é importante que todos conheçam. E internamente, aqui, para a cidade de São Paulo e para a prefeitura, fazemos cursos, né, de disseminação, cursos gravados, né, cursos não presenciais, presenciais, cursos síncronos, assíncronos, né, em diferentes formatos para disseminar cada vez mais essa ferramenta e esses dados. Muito bem. Como exemplo aqui das 380 e poucas camadas que temos, esse detalhe, né, do mapa cadastral, onde cada contribuinte tem ali o seu lote urbano representado, com os atributos, né, de área, e área de terreno, área construída, enfim, códigos e tudo mais. Um detalhe interessante para ilustrar o que eu disse da lei de proteção aos dados, né, que não podemos mais, pela lei aqui brasileira, divulgar o nome do proprietário, documento desse proprietário e tudo mais. Então, isso mudou, né, mas o mapa continua sendo atualizado diariamente, então a Secretaria da Fazenda, a cada dia nessa cidade, com a dinâmica cadastral que ela tem, faz o cadastro. Então, a gente tem os números aqui, né, que eu acho que são interessantes para outras cidades aqui, parceiras aqui de Sideu, né, comparar, né, do que nós estamos falando, qual o tamanho de São Paulo em termos de cadastro fiscal, né? Então, isso crescente, né, cada dia mais contribuintes, a gente está falando de 3,5 milhões de contribuintes, e isso representado num mapa de lotes, né, de parcelas urbanas, em 2,8 milhões. Então, é um volume realmente muito grande. Para associar aqui diretamente a nossa participação no urbanismo, né, a lei de zoneamento é uma lei importantíssima. A gente está em plena atividade aqui no planejamento e no urbanismo, com a revisão de nosso plano diretor, né,
Então, o zoneamento é uma derivação do plano diretor, né, onde há o detalhe para que cada cidadão possa consultar, né, em que zona, com quais critérios, quais os parâmetros urbanísticos são disponíveis. Isso está passível de análise, de consulta o tempo todo por quem usa essa plataforma, né? E agora, para mostrar a parte também não tão conhecida, né, porque São Paulo, muito conhecida, talvez, de todos aqui, por uma metrópole estritamente urbana, não é verdade, né? Esse é mais ou menos o perímetro da cidade, podemos navegar aí depois dinamicamente, mas aqui, para ter uma ideia, temos territórios indígenas aqui ao sul do município e também ao norte, né? Territórios com áreas consideráveis, né? Ao mesmo tempo, temos muito espalhado na cidade os assentamentos precários, né? Chamamos aqui de favelas ou loteamentos irregulares, enfim. Então, dá para se ter uma boa noção aqui, geral, de como isso está distribuído territorialmente. Baseado em dados do censo, né? Dados populacionais também. Cada polígono desse que está aparecendo aqui é um setor censitário. E aí, com as diversas variáveis populacionais, elaboramos aqui um outro órgão estadual, elabora e nós adotamos essa padronização de vulnerabilidade social, que é um índice, né? Esse mapa representa com cores vermelhas as piores situações, os mais vulneráveis, e cores em verde escuro, as melhores ou de menor vulnerabilidade. Também, acho que a título de curiosidade, uma dessas 380 camadas representa os sítios arqueológicos, né? Então, temos aqui no centro da cidade, aqui o centro da cidade é bem esse meio aqui do mapa, né? Muitos sítios arqueológicos, né, que estão aqui lado a lado com linhas de metrô. A hora que abre um túnel para fazer uma passagem de metrô, se descobrem artefatos de anos aí e tal. Muito interessante, está disponível para consulta também. Em termos de mapeamento, né, como eu falei, mapeamento 2017 e 2020, com tecnologia laser, né, possibilitou um detalhamento de 10 pontos por metro quadrado, né, tanto para o terreno quanto para as edificações e vegetação, né. Então, esse mapa está absolutamente disponível para download, para consulta, para navegação nessa plataforma, né, passível de medição de altura de cada edificação, de cada árvore, enfim, disponível e para download também. Alguns projetos importantes aqui da nossa secretaria, né, como eu já falei aqui da revisão do plano diretor, estamos em plena atividade, né, neste mês de março terminamos aí uma etapa, né, para aprovação na legislação municipal, né, a Câmara de Vereadores. Estamos terminando essa revisão de plano diretor que é de 2014, né, então 2021, 2023, aí trabalho intensivo para fazer essa revisão. Um outro trabalho prioritário aqui nesse momento, nessa gestão, são os territórios com urbanismo social. Aqui é um exemplo de que chamamos território educador, né? Uma das áreas eleitas para projetos de urbanismo social. Também, quem quiser mais detalhes, podemos conversar, discutir sobre isso, chamar as pessoas que estão trabalhando, mas tem muito a ver com aquela vulnerabilidade que eu mostrei no mapa anteriormente, tá? Área central da cidade, outra prioridade. Eu estou falando aqui de metas, tá? Metas nesse momento aqui vigentes para a Secretaria de Urbanismo. Então, temos também como meta a requalificação das áreas centrais, né? É um perímetro aqui onde temos um esvaziamento populacional histórico e que tem projetos de trazer de volta a população, com projetos urbanos, projetos importantes de tecnologia também. E, finalmente, nessas metas, tornar mais automático e sistemático o licenciamento e aprovação de projetos na cidade, né? Vocês imaginam, é possível dimensionar o quanto recebemos de processos para licenciamento
tendo uma cidade desse tamanho, com 3,5 milhões de contribuintes. Então, é muito importante que esse sistema de licenciamento seja automatizado, e estamos trabalhando nisso como meta. Exemplos aqui, não como metas exatamente, mas exemplos importantes, né, no uso dessa infraestrutura territorial. Então, quando eu mostrei ali a zona sul de São Paulo com territórios indígenas, também temos ali zonas de produção de alimentos, né, áreas rurais dentro da cidade de São Paulo, e temos um projeto muito interessante, também convido a conhecer, estamos à disposição, que é chamado de Sampa Mais Rural, para trazer para esses produtores aí, agrícolas, né, agricultura urbana, consumidores, né, que estão tão próximos, e nem sempre são usuários dessa produção super saudável e tal. Sistemas de atendimento, né, nós temos isso para soluções rápidas da cidade, também baseados no território. A parte de urbanismo, com os projetos daqueles que eu falei do centro e outros, áreas prioritárias da cidade, eixos de desenvolvimento aqui na gestão urbana. Um exemplo da pandemia, que eu acho que vale citar aqui, fizemos rapidamente a distribuição racional, digamos assim, de cestas básicas para as populações carentes, usando o mapa, né? Esse é um trabalho interessante, tem uma camada aqui no GeoSampa disso, mas que contou com uma análise estatística territorial e populacional para dizer onde que deveríamos distribuir essas cestas básicas de alimentos. E, finalmente, aqui, falando em tecnologia, né, a abertura de dados, né, usando repositórios livres, né, não só para dados, mas também para código, né. Eu até tivemos uma discussão em CIDEU há pouco tempo, né, sobre soluções de compartilhamento, né, soluções para outras cidades poderem usar o que já foi desenvolvido em termos tecnológicos, e GitHub é um repositório importante que nós estamos também adotando, né. Uma forma importante também é o conhecimento das pessoas, né, da sociedade. Estamos falando de 12 milhões de habitantes na cidade de São Paulo, né? Então, tivemos uma experiência recente, mas já algumas, né? Essa foi em 2019, nós tivemos algumas experiências de abrir maratonas de desenvolvedores, chamam isso de hackatonas, maratona hacker, enfim, para esses desenvolvedores trazerem as soluções para cá, né? Então, estamos atentos e disponíveis, né, para quem usa a infraestrutura de dados geográficos poder devolver isso para a população, para a cidade de alguma forma. E aí tivemos um exemplo aqui de premiação e tal, onde a morfologia urbana foi analisada de uma forma muito interessante, com base nos dados cadastrais, de relevo e tudo mais. Indo para o término aqui, né, o que temos em vista, né, o que estamos com rumos traçados aqui? Integração de dados não só no WebMap, não só nessa plataforma GeoSampa, mas também com a série histórica, né? Posso mostrar aqui, navegando depois, que temos um acervo histórico, temos aqui um portal chamado Infocidade, coloco o link aqui também depois, mas a ideia é que isso fique mais integrado sistematicamente a essa dinâmica dos dados. Então, por exemplo, né, uma vez ao ano, numa data específica, por exemplo, mês de janeiro, fazer ali um acervo, um backup, digamos, para que possamos, ao longo de todos esses anos, então, não temos isso desde o início do GeoSampa, temos alguns anos ali, e nem para todos os dados. A ideia é que façamos isso de uma forma integrada, que essa série histórica possa ser gerada e gravada, registrando, né, estatísticas e análises para que a análise do futuro possa ser melhor, né, possa ser mais precisa. Temos aí também algumas análises estatísticas e urbanísticas, né, disponíveis, que posso mostrar aqui também, publicamos artigos e tal, e sempre mantendo a lógica de que o dado aberto
e o dado disponível para a sociedade nos traz de volta bastante conhecimento inclusive, melhoria do dado, né? Quando a gente fala de 3,5 milhões de contribuintes, obviamente ali tem algo que não está perfeito, mas a melhor forma para descobrir essas imperfeições, esses erros, seja na altura de uma árvore, seja no número de um contribuinte, é esse dado disponível, né? E as contradições serem mostradas no mapa, para que a gente possa corrigir essas contradições. Então, a transparência e a governabilidade, ela se dá também a partir desses dados disponíveis, né? Eu acho que isso é uma forma importante também para mostrar para outras cidades membros aqui do CIDEU como é que nós temos colhido melhor qualidade, né, dos dados para oferecer cada vez um serviço melhor e tecnologicamente melhor também, né? Para terminar aqui, eu gostaria de apresentar o dilema, que eu acho que é de todos nós, mas especialmente, né, quando falamos de dados, estamos numa era tecnológica onde há um volume absurdo de dados, o termo Big Data, né, Big Data, é um termo que todos já ouviram falar, e quando a gente fala de 3,5 milhões de registros, quando a gente fala de 10 pontos por metro quadrado numa cidade de 1.500 quilômetros quadrados, a gente está falando de bilhões de pontos sendo manipulados e passíveis de análise. Então, a princípio se diz, puxa, temos todos os dados, sabemos tudo o que fazer. Não é bem assim, né? Há uma dificuldade, eu diria, de, com esse volume tão grande de dados, escolher e filtrar e conseguir ler a realidade de uma forma adequada às ações que são tomadas, né? Muitas ações são tomadas e nem sempre esse volume de dados é o que está dando referência, porque ainda não temos uma lógica de decisões com os dados claramente selecionados. A prova disso, né, eu acho que todos também sabem, a gente está no Brasil, né, está aqui o mapa da desigualdade, né, que está disponível aí pelo Banco Mundial, com o índice Gini, né, de desigualdade. Então, a gente tem muita evidência de desigualdade no mundo, Brasil especialmente, e, ao mesmo tempo, temos aqui carros voadores que logo mais, daqui 2 anos, a legislação está aprovando veículos não pilotados para transportar pessoas, né? São os drones que vão servir de táxi, aí, enfim. Cidades inteligentes é um termo que se usa bastante. Somos um pouco reticentes aí com smart cities em termos de palavra, né? Porque há muita contradição nessa inteligência. Por aqui eu termino, acho que eu termino essa apresentação, mas continuo aqui para conversarmos sobre os tópicos abordados aqui, sempre à disposição. Muito obrigado, vamos conversar mais. Vamos a aprovechar este momentito para hacer una conversación. Contaremos con el apoyo de otras 3 colegas de Sao Paulo, que son Ana Julia, Luisa y Beatriz, que también están acompañando a Silvio y que nos ayudarán a hacer este conversatorio en 2 idiomas. Estaba viendo si tiene alguna pregunta en el chat. Han preguntado algo, pero no hacia la presentación, que veo que ya Ana Julia ha compartido. Yo creo que en lo que alguien se anima a hacer una pregunta, yo voy a compartir una que tengo, y es que me ha dado mucha curiosidad al equipo de Sao Paulo, y es en estos 10 años que tiene el sistema, ¿cuál ha sido la participación de los actores? Actores como la academia, la sociedad civil y el sector privado, contando con que ustedes son ya gobierno.
¿Cuál ha sido su participación en una doble vía? Tanto para aportar información, en el caso del sector privado, que maneja mucha información, y también como usuarios. Y voy a agregar, esa sería la mía, y voy a agregar una que ya tengo en el chat, la cual voy a intentar leer en español, considerando las ventajas y los desafíos de la construcción colaborativa de mapas públicos, cómo eso ocurre en GeoZampa, si existen áreas de construcción colaborativa de mapas y cuáles son las ventajas y desventajas de esta técnica. Perfeito, Rosa. Comenzamos con Bom, esas dos, Silvio, y te quedo atenta por si aparece alguna otra. perfeito, perfeito. Bom, respondendo às 3 participações, academia, sociedade civil e privadas, empresas privadas, academia, a participação é evidente, principalmente no uso dos dados, né? Então, quando eu falo ali de aplicações que se utilizam da infraestrutura para gerar análise, temos aqui a Universidade de São Paulo, outras universidades aqui que trabalham no território de São Paulo, que tem uma produção acadêmica intensa usando esses dados, transportes, por exemplo, né? Inclusive, temos parcerias aqui com os órgãos de pesquisa para que possamos, juntos, né, em termos de cooperação técnica, colher também frutos dessas experiências. Mas a academia, eu diria que talvez seja o maior usuário do GeoZampa. Não temos isso numericamente ali, estatisticamente, mas eu diria por alto que a academia é o nosso principal usuário até agora. A sociedade civil, eu creio que ainda não atingiu o nível de uso que é possível, por isso também reforço a ideia de a infraestrutura servir a desenvolvedores que possam aí sim disseminar para a sociedade civil, porque ainda nos parece muito técnica o uso de GeoZampa, de dados territoriais, para especialistas, né? Então, quando aplicativos de transporte aqui em São Paulo existem vários, né, que utilizam a base de dados da infraestrutura, né, que é da própria prefeitura. Então, eu acho que não nos atrevemos a atender 12 milhões de usuários. Não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é uma base para que desenvolvedores possam, aí sim, disseminar isso de uma forma mais simples, né? O setor privado, tenho certeza que adota principalmente a referência cadastral. Então, o mercado imobiliário em São Paulo também eu acho que ouso dizer, o segundo maior usuário, a academia e o setor privado, especificamente no mercado imobiliário, porque interagimos muito com o cadastro. Quem é proprietário, qual é a área, quais áreas o zoneamento permite empreendimentos e tal, é o que temos visto como o maior usuário. Então, essa parte do mercado privado, creio que seja muito usual, muito comum os dados de São Paulo. Mas empresas de engenharia com implantação de projetos certamente usam cartografia do GeoZampa como cartografia mais precisa que temos, né? Então, isso é também um usuário importante. Mas, repito também o que eu disse para a sociedade civil. Eu acho que o mercado e as aplicações possíveis estão longe de serem atingidas. Então, o mercado privado pode ainda usufruir muito mais do que tem usado. Estamos aqui para disseminar e tornar isso mais popular, ainda que para empresas privadas, empresas que apliquem investimentos, não na coleta de dados, porque isso o órgão público já está fazendo, né? Então, o órgão público, a prefeitura, já garante a infraestrutura e os dados disponíveis, para que isso possa alavancar o mercado no seu desenvolvimento mais específico. Não sei se fui claro. Respondendo a outra pergunta do mapa colaborativo, Rosa, não temos isso ainda, não temos uma ferramenta que possa trazer para o WebMap
sugestões online, mas temos isso como uma meta para algumas aplicações. Então, por exemplo, na discussão de plano diretor aqui da cidade, fizemos isso com participação popular, algum site, para que as pessoas possam ali colocar pontos de atenção, locais de interesse ou carências, carências de infraestrutura, e isso volta para nós, não em tempo real, não interativamente, mas num período de leitura e aquisição desses dados aqui para nós. Então, temos intenção de ter camadas de mapa colaborativo, tal qual como o OpenStreetMap, mas temos tido alguma experiência com a interface do mapa não em tempo real, digamos assim. Uma interface assíncrona e não síncrona, não em tempo real. Tudo bem? Estamos aqui também mostrando que temos o tutorial disponível para leitura, que pode ser consultado no link, para conhecer melhor a ferramenta, como navegar e tal. Acho que respondi, não sei se respondi perfeitamente, Rosa. Sí, muy bien, Silvio, contestaste muy bien. Debo decir que lo obvié que la pregunta anterior era de Fagner Dantas y ahora tenemos otra pregunta de Cayo Couto de la Prefectura de El Salvador. Cayo dice que ellos también están haciendo su portal y que tienen dificultades para hacer que otras unidades sectoriales como secretarías participen en el proyecto, que quiere saber cómo Sao Paulo ha lidado con estas dificultades. Muito bom, muito boa pergunta, Caio. Espero conhecê-lo aqui em breve. Salvador é uma cidade parceira. Se, por favor, Caio, entre em contato conosco para a gente conversar mais. Mas aquilo que eu falei da governança, de ter um decreto publicado lá em 2017, foi muito importante sobre essa participação das cidades. E aí, naquele decreto, uma das coisas que temos é um grupo técnico intersecretarial. Então, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Transporte, Secretaria de Habitação, uma vez por mês, nos reunimos para discutir necessidades e aplicações importantes, demandas de toda a prefeitura. Esse grupo é instituído por decreto, mas, obviamente, esse decreto é só o resultado de uma construção ao longo dos anos, onde os técnicos se conversam, né? Trocam ideias sobre soluções técnicas, mas também soluções estratégicas, né? Então, esse decreto é importante, tá? A gente pode também compartilhar aqui o link do decreto para que possa ver todos os itens dele ali que aparecem. Peço aí a Ana Júlia, Bia, que compartilhem o link do decreto, por favor. Então, esse grupo intersecretarial é fundamental, seja formalmente, seja informalmente. Pois não, Rosa? Muy bien, tenemos una última pregunta, creo que con esta podríamos empezar a cerrar, de José Marcos Araujo, que te pide hablar sobre GTI, sí, GTI, sí. Sim. Yo Sim. no soy experta, bueno. Não, perfeito. Esse grupo técnico que José Marcos sugere, José Marcos também é nosso componente da equipe, já foi coordenador aqui, e ele está apenas me dando a dica para que eu fale o que eu já falei, que é do grupo técnico intersecretarial. É um grupo que discute os assuntos de todas as secretarias da prefeitura. Então, foi uma dica, não foi uma pergunta, Rosa. Obrigado. Pues una dica muy boa. Bien, pues creo que no tenemos más preguntas. No sé si alguien quisiera tomar la palabra, levantar la mano y preguntar algo directamente a Silvio o al equipo. Este sería el momento. Esté atenta porque vamos a terminar, como siempre, con un par de comerciales muy breves y con una invitación al próximo webinario que les mencionaré. Pero ahora queremos... falar? Sí, Beatriz, por favor. Silvio, a Isabel fez uma pergunta no chat sobre se tem curso do GeoSampa aberto ao público, né, e não só interno à prefeitura. E eu sei que tem, mas não tem sempre disponível. Você pode falar um pouco sobre?
Perfeito. Temos aqui a Escola de Formação de Servidores Públicos. Também peço aí, Ana Júlia, compartilhar o link da Escola EMASP, porque, sim, é aberto ao público, fazemos cursos síncronos com lives, mas também colocaremos esse ano vídeos disponíveis para baixar e ter acesso a esses cursos. Então, entre em contato conosco aqui no e-mail do próprio GeoSampa, mas também quem está aqui no Brasil, porque esses cursos são em português, para dar uma olhada nessa escola de formação do servidor, que é a EMASP, já está o link aqui. Então, quem quiser algum curso específico, podemos fazer, inclusive, em espanhol, aqui contando com Beatriz e Ana Júlia, para membros aqui do CIDEU, podemos pensar nisso, né, Rosa? Para mostrar tecnicamente o que é o portal, fazer aí, reproduzir o que nós já temos aqui para São Paulo, também para cidades parceiras aí. Obrigado, Bia, pela pergunta. Rosa, pois não. Hablaré sobre eso, falaré sobre eso, Silvio, al final. Tenemos una última pregunta de Isabel Mudo, y esta no la puedo traducir. Si podemos tener a través de GeoSampa informaciones para aprobación de Comaer, no sé lo que es, exigido por el sistema Prueba Digital. Si lo puedes leer, Silvio, ahí en el chat. Y esa sí será la última, con eso cerramos. Perfeito, Isabel. Como eu falei, estamos trabalhando na integração do sistema de licenciamento, que é o Aprova Digital, para que possa usar das informações na infraestrutura territorial. É aquela famosa consulta, né? Eu moro aqui e o que eu tenho aqui, uma área de manancial, uma área de proteção, posso construir, não posso construir. O sistema está sendo desenvolvido lá pela Prodan, então estamos trabalhando bastante nisso. E, como você falou de Comaer, temos os cones de aproximação, L-pontos também disponíveis como camadas, podemos mostrar. Sugiro a você, Isabel, que nos mande um e-mail lá no endereço que colocamos, geosampaprefeitura.sp.gov, e aí podemos te mostrar exatamente em que camada que está, como que está o andamento do processo. Tudo bem? Obrigado pela pergunta. Rosa, volta para você. Ótimo, obrigada. Muy bien, pues antes de cerrar y de mis comerciales, Silvio, ¿você tem alguma ideia final para fechar o webinário? Algo para fechar? Eu acho que as questões estão abertas. Para fechar, eu principalmente me coloco aqui à disposição para que isso seja uma semente que possa frutificar em boas ideias e alternativas de solução. Então, a nossa intenção aqui hoje era abrir um diálogo, mostrar o que temos, não como solução ótima, mas como solução a se melhorar e discutir com outras cidades e outros parceiros aí. Então, essa é a minha mensagem final, Rosa. Sempre te agradecendo muito, sempre te agradecendo muito. Nosotros a ustedes, Silvio, muchísimas gracias. Creo que hemos conseguido ese objetivo que mencionas, de tener una primera conversación. Hemos acordado entre CIDEU y el equipo de Sao Paulo comenzar con este ejercicio de hoy, pero continuar profundizando este tema en otros espacios de los que tenemos en CIDEU. La idea de la formación es muy interesante. Tenemos una plataforma de formación en CIDEU, nuestro campus de estrategias urbanas, que perfectamente podemos organizar algo por ahí, y otros espacios ya para trabajar más directamente con ciudades que estén impulsando procesos similares. Así que este es solo el inicio de todo lo que queremos hacer y seguiremos trabajando con Sao Paulo. Me disculpo de nuevo porque nuestro experimento no ha funcionado a nivel técnico. Seguiremos intentándolo y les prometemos compartirles un video íntegro en buen estado que podrán ver con calma y donde estará todo donde tiene que estar, para que si alguien se perdió algo por no conocer el idioma, pues pueda recuperarlo con el vídeo. Eso les llegará a principios de la semana que viene a todo el que se inscribió en el curso, en el webinario.
Mi comercial, antes de anunciar el próximo webinario, es breve. Es recordarle nuestras acciones formativas precisamente, y mencioné en el webinario anterior que estábamos iniciando la edición número 18 de la especialización en pensamiento estratégico urbano, que se va a realizar a partir de entre mayo y noviembre de este año, y que es totalmente virtual, pero incluye un seminario presencial que será en la ciudad de Monterrey, en México. Les he colocado en el chat un enlace al campus donde pueden tener acceso a más información sobre esta especialización, y además abrimos la convocatoria para 2 cursos cortos, son cursos de 6, 7 semanas. Uno será sobre distritos de innovación, esta especie de espacio multifuncional que integra a todos los sectores productivos, los innovadores, pero también con una mirada social del territorio, que le estamos trabajando con el equipo del 22@Network de Barcelona, que ha desarrollado el Distrito de Innovación de aquí de Barcelona. Y también un curso, que es en este caso la segunda edición, sobre resiliencia urbana, que está disponible para los socios de CIDEO y de CGLU, porque es impartido por ambas organizaciones. En el mismo enlace que les envié, pueden tener más información sobre todos estos cursos que ojalá se motiven a matricularse. Y finalmente, invitarles al próximo webinario, que será el miércoles 19 de abril, dentro de un mes y poco menos. Y el título del webinario es El derecho al tiempo, una nueva mirada para una ciudad más equilibrada y saludable. Vamos a introducir en este webinario un tema relativamente nuevo, pero muy importante en la gestión urbana, que es el derecho al tiempo y las políticas públicas que se derivan de ese derecho, que son, en este caso, las políticas del tiempo, que ofrecen oportunidad para repensar a las ciudades, poniendo el factor tiempo en el centro para conseguir ciudades más saludables, más igualitarias, más eficientes, más sostenibles, en las que principalmente pues estemos mejor. Así que si quieren conocer sobre este tema, les invitamos al webinario. Lo vamos a hacer con la participación de Ariadna Güell y Marta Junqué, que son co-coordinadoras del Barcelona Time Use Initiative, que es esta organización que además es responsable de la Secretaría Técnica de la Red Mundial de Gobiernos Locales y Regionales para las Políticas del Tiempo. Les he puesto en el chat el enlace para inscribirse a este webinario. A partir de la semana que viene ya estará en nuestras redes sociales con más información para que la tengan. Será el miércoles 19 de abril a la misma hora que hicimos este de hoy para Latinoamérica, pero para las ciudades de España y Portugal será una hora más tarde, será a las 17, porque ahora en marzo tenemos cambio a horario de verano, que llegue el verano. Entonces, bueno, eso, motivarles a sumarse al próximo webinario, agradecer de nuevo la presencia de todos y todas, agradecer infinitamente al equipo de Sao Paulo por lo de hoy y por todo lo que está por venir, y a todos ustedes por sumarse a estos esfuerzos y seguir motivados a que continuemos aprendiendo juntos y juntas. Así que estén todos muy bien. Gracias Silvio, Beatriz, Luisa, Ana Julia, y un abrazo para todos y todas.